1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 em diante, até o versículo 13. O tema dessa mensagem nessa noite é o valor dos exemplos. O grande valor que vem dos exemplos. Vou dizer algumas coisas, que é melhor aprender com os erros dos outros. Os mais sábios aprendem com os erros dos outros. Dizer que posição privilegiada implica em grande responsabilidade. Vou falar a partir dos versículos de 1 até o versículo 13, de algumas coisas. Falar que sempre há riscos para a desatenção. Também falar que podemos buscar forças no Senhor para vencer os momentos difíceis da vida. E também podemos confiar no livramento do Senhor. Estes textos relatam um tempo muito particular na vida de Paulo com a igreja de Corinto. Paulo estava vivendo intensamente a sua relação de plantador daquela igreja. Amou profundamente a igreja de Corinto. E o amigo fala, e Paulo era um grande amigo dessa igreja. Então Paulo tinha essa preocupação de compartilhar com os seus irmãos queridos, alguns filhos na fé, de coisas de grande significado. 1 aos Coríntios 10, 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. São boas as palavras, né, de Paulo à igreja de Corinto. São palavras importantes, necessárias. São palavras de um pastor à sua igreja com alguns conceitos fundamentais. Eu vou citar os 3 conceitos que eu quero trabalhar aqui no texto. Mais importante que o começo de uma viagem é o fim. Uma segunda coluna que está sob esta passagem. O meio sempre ligará o começo ao fim. O meio de uma viagem, de uma peregrinação, é sempre a ligação entre o que foi o começo e o que foi o seu final. E a terceira ideia é, o fim de uma viagem é o ápice de uma trajetória ascendente. Deu certo. Quero trabalhar esses 3 conceitos, meus irmãos, a partir de algumas ideias básicas. Uma ideia acerca do meio, por exemplo, de uma viagem. Eu fui fazer uma conferência missionária na Igreja Central de Cuiabá. E foi um dia cansativo, uma noite cansativa, os trabalhos terminaram tarde. Lá pelas 11h30, meia-noite, eu pude ir ao hotel. Tinha que levantar às 3h30, porque precisaria estar às 4h no aeroporto, o voo era 5 horas da manhã.
Então, tudo dentro de um cansaço natural de quem está viajando. Cuiabá a Brasília, tinha uma parada em Brasília. No aeroporto de Brasília, uma coisa literalmente incomodava todos os que estavam ali naquele local esperando o avião. Um bebê não parava de chorar. Não parava, não tinha o que fizesse ele parar de chorar. E vinham as pessoas que poderiam fazer alguma coisa, mas ele não parava de chorar. Perguntava-se para a mãe se tinha alguma coisa, de repente, alguma doença, alguma coisa. Ela não sabia explicar, não parava de chorar. Eu lembro que eu falei para o rapaz que estava do meu lado, imagine, né, se essa criança, imagine no voo onde ela estiver, né? Imagine, né, como será. Adivinhe onde essa criança foi? Adivinhe. Olha, já deu um arrepio quando eu estava sentado na poltrona e eu vi a criança entrando no avião. E aí ela veio, a senhora, procurando, né, o número da poltrona, e veio, e eu pensando, não vai ser aqui, não vai ser aqui, não vai ser aqui. Mas foi. Bom, nesse caso, restava alguma coisa a este pobre viajante cansado que queria dormir no voo de Brasília a Porto Alegre, restava alguma coisa. Curtir essa viagem com um plano B, né? O plano dormir estava descartado. Eu quero dizer com isso que, às vezes, os começos são sempre muito animados, muito animadores, mas nem sempre o meio é tão bom, e provavelmente esse meio influenciará lá na frente, no final. Nessa caminhada que nós temos, que Paulo está tratando aqui com a igreja de Corinto, tenho a impressão que o começo da igreja de Corinto foi um começo bom, o final seria garantido, porque os últimos textos que nós lemos mostram que eles venceriam, mas tinha uma viagem, tinha uma caminhada, tinha um tempo que era o tempo de meio da viagem, que precisava ser entendido. E os começos, eles geralmente são muito bons. Imagine, você pega o seu carro e vai sair para fazer uma viagem. Como é gostoso planejar uma viagem. Como é maravilhoso entrar no seu carro junto com sua família e falar, vamos fazer um passeio. Olha só o detalhe. Sempre haverá placas nas rodovias falando sobre chão escorregadio, sempre haverá placas nas rodovias falando sobre perigos na ultrapassagem, sempre haverá placas dizendo que não tem acostamento. Aqui no Brasil tem muitas placas que explicam todas estas coisas. Bom, mas as placas existem. Por que os acidentes continuam a acontecer? Com toda essa orientação. Pense por um instante. O começo pode ser sempre muito entusiasmador, mas nem sempre as viagens terminam bem. Um outro fato, pensa quando tem um casamento, como é bonito um casamento, a noiva toda de branco, o noivo sempre com a mesma cara, sempre com a mesma roupa, sempre com... É bonito, é bonito, é bonito. Todos juntos, os padrinhos, as comemorações, logo se sabe que vai ter comemoração em algum lugar. É tão bonito o começo de um casamento. Porque grande parte deles terminam melancólicos, sem alegria, sem vida, nem amigos são o marido e a esposa ao final de uma vida. Porque muitos terminam antes de terminar o tempo de um casamento. Nem tudo que começa muito bem, termina bem. Um outro exemplo ainda, quando um filho nasce, é uma alegria enorme. E é mesmo, e é para ser mesmo. Que coisa preciosa ver um filhinho nascendo. Me ocorre rapidamente, eu vi tanto Maria Eduardo nascer quanto Serginho nascer. Eu estava lá e não desmaiei, viu? Um testemunho para os pais aí, para aqueles que ainda não viram seus filhos nascer, não desmaiei, fiquei firme lá. Ao final,
do parto, eu pedi, nos dois casos, pedi que a enfermeira, assim que eles fizessem os procedimentos, que eu pudesse orar com eles. Orei com Maria Eduarda, orei com o Serginho. Foi um momento importante para mim, um começo assim na minha vida com eles. O nascimento de um filho é sempre tão forte, tão marcante para nós. Mas pare um pouquinho e pense, por que muitos pais, 15 anos, 16 anos depois de um filho nascer, estão em desespero? Por quê? Por que aquilo que era para ser uma das coisas mais bonitas, mais maravilhosas em muitos casos, se torna motivo de imensa preocupação para pais, tios, avós, professores de escola dominical, professores de colégio? Por quê? Essa trajetória merece alguns pensamentos, algumas análises. Eu venho lá do Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul tem um evento que é muito famoso lá. Foi um evento, muitos séculos atrás, que foi a Revolução Farroupilha. Quando a Revolução Farroupilha teve início, a intenção era libertar o Rio Grande das tiranias, tornar o Rio Grande do Sul um estado, um país. Até ficou por 10 anos como a República Rio-Grandense, sob Bento Gonçalves e outros. Só que ao final, 10 anos depois, centenas, milhares de mortes, e o projeto não chegou ao seu final, não alcançou o objetivo final. Estou citando 4 ou 5 exemplos, a amada igreja, para chegarmos a uma reflexão. Paulo estava querendo pensar no dia a dia da igreja, alertando, pensando com muito carinho com essa igreja, que talvez muitos que estivessem dentro da igreja não terminariam bem. O exemplo vem lá de trás. O exemplo vem dessa história, essa história bonita, aparentemente, que está relatada aqui, exemplos da história de Israel. É bonito olhar para trás aqui e ver isso. Esta geração de Israel, meus irmãos, começou a sua caminhada com sinais poderosos. Viram as pragas nos outros, nos egípcios. Nenhuma pegou neles. Irmãos, eles celebraram a Páscoa com os seus filhos, todos eles com os seus primogênitos, enquanto os pais egípcios estavam em luto por seus filhos. Irmãos, eles passaram pelo mar e o mar não fez nada para eles. Igreja, eles comeram pão do céu de onde não tinha pão, não tinha como vir pão, não tinha onde buscar pão, não tinha onde plantar nada. Eles experimentaram coisas que poucos experimentaram. Mas esta geração aqui terminou mal. Então Paulo está usando estes exemplos para dizer que Deus julgou Israel por sua conduta. Causa principal: flerte com as coisas do mundo. Causa principal do julgamento e da condenação desta geração: um flerte com as coisas do seu tempo. Nós vamos entender isso com a caminhada do texto. Israel e os coríntios eram semelhantes em certo aspecto, os dois muito abençoados. Tanto é que nós lemos aqui no texto que Israel, protegido, cuidado, até usa uma figura de linguagem, uma pedra os acompanhava, e a pedra era Cristo. Olha, é uma passagem que diz que Cristo estava lá, junto com este povo. É bonito ver isso, meus irmãos. Israel e os coríntios eram diferentes em certo aspecto. Israel tinha sofrido as consequências do pecado, e os coríntios não, até aqui. É por isso que o texto está aqui. Os tropeços dos israelitas deveriam ser entendidos como exemplos. É verdade ou não é que muitas vezes um filho de pai alcoólatra não se torna um filho alcoólatra? É verdade ou não é? Como ele aprendeu? Provavelmente com um exemplo. Com um mau exemplo, irmãos. Mas o mau exemplo fez com que a pessoa raciocinasse, pensasse e não se tornasse um alcoólatra como o pai. Os exemplos são assim, às vezes bons, às vezes não.
Melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. Por isso eu começo com essa primeira ideia, mais importante que o começo é o fim. Versículos de 1 a 4 nos ajudam a pensar. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Se você ficar olhando para o texto, você vai perceber uma série de bênçãos aqui, uma lista de bênçãos. Primeira lista de bênçãos, todos batizados. Segundo item da lista de bênção, presença de Deus na nuvem, presença de Deus no mar, alimento de acordo com a necessidade de cada um. É bênção atrás de bênção, querido irmão, querida irmã. Resumo, resgatados, conduzidos, protegidos, supridos. Mas vem o versículo 5. Vem o versículo 5. A reação parece que não foi a contento do Senhor. Por isso, eles não chegaram a Canaã. O que teria acontecido? E ainda o texto fala que a maioria, a resposta está em Números 13, 25. Se você não quiser abrir, eu relato para você. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. É quando Moisés manda os espias para conhecer a terra de Canaã. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E ainda no 32, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aí vejam o final. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Quando a gente olha para o texto, nós vamos perceber por que a expressão a maioria ficaram no deserto. Josué e Caleb não ficaram no deserto. Josué e Caleb tiveram este privilégio. Números 14, 12 diz isso: com pestilência o ferirei e o desherdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. É quando Deus fala com Moisés e diz: este povo não vai chegar na terra, eu vou tirar a herança deles, este povo não vai. Moisés argumenta com o povo. No versículo 20, nós temos uma ideia de como isso aconteceu. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. A maioria, porque Josué e Caleb entraram. Nós olhamos para o texto e vemos algumas coisas importantes aqui, irmãos. Sempre haverá perigos. Estes homens viram os perigos. Estes homens começaram muito bem. Os príncipes subiram para conhecer a terra prometida por Deus. Só que de 12, 10 voltaram dizendo que não dava. Os perigos eram muito grandes. Que perigo! Não dá para entrar. Mas 2 disseram: dá. Por isso,
10 ficam, 2 entram. Era um começo de caminhada, meus irmãos. Os versículos mostram que havia muitas bênçãos, mas este povo não agradou ao Senhor. E não agradou ao Senhor, basicamente, porque duvidou do Senhor. A segunda ideia, o meio liga o começo ao fim, dos versículos 5 até o versículo 12. Volta a 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 5 a 12. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Lá no texto até fala que é 24 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Note que é Paulo falando aos coríntios. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, porque eles entendiam que a vinda de Jesus tinha aberto esse tempo da parousia, esses últimos tempos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse versículo é muito chave. Aquele, pois, que pensa que está de pé, cuide para que não caia. É assim, meus irmãos, uma ideia aqui, tão abençoado, tão confiante, tão seguro, a igreja de Corinto plantada, bem orientada, tão firme, tão sólida, e de repente a possibilidade de um enorme tombo. O que está por trás disso? Excesso de confiança leva à soberba, e a soberba precede a queda. Irmãos, eu tenho muita preocupação com isso, muita preocupação, com a impressão de um tipo de segurança assim, inabalável. Muita preocupação com isso, sabe? Não tem como aquele que foi escolhido por Deus a resistir a Deus, cair no meio do seu processo e perder a sua salvação. Não tem como. O Senhor, aqueles a quem o Senhor escolheu, Ele leva até o final. Ele levará ao final. Mas por que será que tem sempre essa preocupação com o caminho em que estamos andando, com o alerta em que estamos andando? Há um ano atrás, mais ou menos, um ano atrás, por aí, eu comecei a pesquisar sobre o nome da nossa família, os Wurlitz, por parte de mãe. Por parte de pai, nós somos Lima, por parte de mãe, nós somos Wurlitz. Eu fui procurando, gastei algum tempo procurando, e fui encontrar onde está a origem deste sobrenome. Está no leste da Alemanha, numa cidade basicamente chamada Zwickau. Aí entrei no site da cidade de Zwickau. Hoje ainda, séculos depois, parece ser uma cidade essencialmente luterana. Uma cidade que adotou em algum tempo a teologia luterana e a Europa. Quando isso acontecia, as cidades se tornavam ou reformadas, ou luteranas, ou coisas lá dos tempos mais antigos. É provável que boa parte dessa família tenha conhecido o Evangelho em algum momento lá atrás. A minha pergunta é: por que se perdeu? Por que se perdeu? Porque quando nós conhecemos o Evangelho, quando nossa família conheceu o Evangelho, ela conheceu agora, cerca de 20 anos, menos de 20 anos atrás. E nós não temos ninguém conhecido na nossa família que tenha sido evangélico, cristão. Em algum lugar, alguém se perdeu. Em algum lugar, 1, 2, 3 gerações, possivelmente, tenha se perdido. Deus, pela sua misericórdia, leva ao fim os seus propósitos, mas alguém nesse caminho perdeu a direção. É isso. Sabe, Deus vai levar os seus, Deus vai conduzir os seus, com toda certeza. Deus vai os seus filhos, os seus netos, as suas gerações, elas estão protegidas diante do Senhor, os eleitos estarão lá, com toda certeza. Mas a preocupação neste momento é contigo, é conosco. Neste momento, olhando aqui para o texto, parece que Paulo estava preocupado que o excesso de autoconfiança dos coríntios os levasse a negligenciar os perigos de uma caminhada.
E é por isso que nós temos algumas instruções muito seguras. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Palavras de Jesus Cristo. Nós temos a expressão de Tiago 1,14, também nessa linha. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Irmãos, não ignoremos o nosso estado. Lembremos sempre da nossa situação decaída, inclinada ao pecado. Irmãos, não nos orgulhemos de fé. Não há espaço para o orgulho na fé. Irmãos, não nos sintamos acima dos outros, muitas vezes, porque pensamos, sou um cristão, porque já tenho 20 anos de cristianismo, ou 30, ou 40, ou 50. Isso não diz nada. Isso ainda é um começo. Um começo que se encaminha, mas ainda estamos no começo. Na verdade, a ideia dessa segunda mensagem, o meio liga o começo ao fim, é alerta, olhos atentos com a sua vida, com a preciosidade, com o valor que é a sua vida, meu irmão, minha irmã. Soldados, onde estão as armas? Porque Efésios 6:11 fala de soldados com armas em punho, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Corredores, maratonistas da fé, vocês estão preparados? O reverendo Augustus pregou aqui há uns 2 finais de semana atrás. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Soldados, corredores, atalaias, estão vigiando? Os olhos estão abertos? Os atalaias precisavam ficar sobre as torres de vigia, para ver se vinha inimigo à distância. As 10 virgens foram condenadas ou foram julgadas porque as suas lâmpadas se apagaram, elas descuidaram do azeite. Às vezes ficamos sentados confortavelmente em cima de uma ideia, nada me acontecerá, estou imune às tentativas de Satanás, estou firme, nada, absolutamente nada me derrubará. Ah, irmãos, toma cuidado para isso não ser a sua cilada. Muitos acham que estão assim, pensam que estão assim, irmãos. Pois aí o texto diz, aquele que pensa estar de pé, aquele que pensa, nem diz aquele que está de pé, diz aquele que pensa que está de pé. Irmãos, humildade nunca é demais. Considera a fragilidade da carne. Está tudo sob controle na sua vida? Está tudo firme? Está tudo de pé? Eu digo, cuidado com o orgulho espiritual, meus irmãos. Estava tudo bem para Davi. Estava tudo tão bem para Davi, em 2 de Samuel 11:1, decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Nem queira saber onde essa história vai terminar. E aqueles que sabem, aprendam com ela. Estava tudo muito bem para Davi. Meus irmãos, os pecados que Israel estava cometendo estão delineados aqui no texto: idolatria, imoralidade, tentação, murmuração. Eu poderia citar os textos, porque todas essas passagens têm textos específicos em Êxodo e Número. Não vou citar, mas são coisas sérias.
A idolatria, quando alguma outra coisa ocupa o lugar de Deus no coração, meus irmãos, não importa o que seja, e nos nossos dias, dificilmente será uma imagem que ocupará o nosso coração, meus irmãos. Dificilmente será alguma coisa assim. São ídolos maiores que tentarão o coração. Irmãos, a imoralidade. O que é moral num país como o nosso, meus irmãos? O que é moral? Nós temos de aprender com os maus exemplos, meus irmãos. Temos que aprender com os maus exemplos da política, meus irmãos. Temos que aprender com os maus exemplos de cidadania, meus irmãos. Quando alguém joga papel na rua, nós aprendemos com isso, meus irmãos. Temos de aprender e entender o que é imoral. Irmãos, a tentação ao Senhor, o colocar Deus à prova, talvez seja uma das coisas mais praticadas no meio das igrejas atuais. Meus irmãos, que loucura estão fazendo por aí, colocando Deus contra a parede em todos os lugares, pregações e mais pregações, se muda os canais e o tempo inteiro tem gente dizendo o que Deus tem que fazer. E milhões de pessoas achando que está certo, estão tentando o Senhor, não sabem com quem estão lidando. A palavra de Deus diz que eles aqui também tentaram ao Senhor. E o Senhor respondeu com dureza aquele povo, meus queridos. E por último, a ideia da murmuração, que é uma coisa assim de nunca estar satisfeito. Nunca estar satisfeito. É assim, vou para a viagem, mas não curto a viagem, quero chegar. A minha mente está sempre no chegar, sempre lá na frente. Quero os resultados, quero as respostas. E então, meus irmãos, a murmuração foi uma causa. A palavra de Deus relata como foi ruim para o povo de Israel que vivia em murmuração. É isso, alerta, é tempo de ficarmos espertos com a nossa vida espiritual. É tempo de valorizar esse meio. Irmão, se o começo foi bom, o fim nós vamos ver logo em seguida que será muito bom. Mas, puxa vida, um começo maravilhoso, um fim dentro das promessas e um meio arrastado, terrível, de uma caminhada com sobe e desce, gangorra espiritual. Irmãos, por que isso? Por que isso? Sendo que as instruções, os exemplos são claríssimos. O que buscar ao Senhor encontrará. O que descansar à sombra do Altíssimo, o sol não queimará a sua moleira. O que estiver diante do trono da graça não precisará contender com Satanás, até porque nem é bom, viu? E não é uma estratégia muito boa ficar procurando Satanás para brigar com ele. Busca o Senhor. As maiores vitórias do povo de Deus estão diante do trono da graça. Isso se chama oração. As maiores vitórias, as maiores defesas, as maiores proteções. Muitos filhos seguem maravilhosamente o seu caminho e vão entender lá no futuro que seus pais oravam por eles. Que os seus pais não poupavam esforços para trazê-los a uma boa aula de escola bíblica dominical. Que seus pais não poupavam esforços para comprar literaturas adequadas para eles. Meus irmãos, não deve ser tão difícil. Eu arrisco dizer que aqueles que buscarem ao Senhor, eu arrisco dizer que aqueles que amarem ao Senhor, terão uma vida, pelo menos, com um nível de luz, de compreensão, até para saber o que fazer nas horas dos momentos difíceis. Pega um exemplo simples, alguém que não conhece, não busca, não vive, não entende a soberania de Deus. A cada coisa errada que der na sua vida, murmuração. Por quê? Eu devo ter atirado pedra na cruz. O que eu fiz para merecer isso? Mas logo para mim, sempre comigo, uma atrás da outra comigo. Irmãos, um versículo explica tudo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até as coisas ruins são boas. Veja que coisa. Para o cristão, até as coisas ruins são boas. Por fim, eu digo que o fim é o ápice de uma trajetória ascendente. Veja o versículo 13. O versículo 13 mostra uma coisa maravilhosa para nós.
Porque nós temos problema com isso, meus irmãos. Essa palavra aqui é terrível para nós. Essa palavra dá um frio na nossa espinha quando a gente olha. Tentação. E está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deixa eu dizer uma coisa simples, mas você entenderá. Não precisa de pânico. Deus é fiel. Deus continua fiel. Haverá tentação? Possivelmente haverá. Só que Deus conhece os nossos limites e não deixa a tentação ultrapassar a capacidade de resisti-la. É interessante isso, porque a tentação é um problema para todos nós. Aos jovens, então, ainda mais. Ainda mais. Mas a palavra de Deus diz aqui, está aqui no versículo, tem um fator limitador. A tentação não pode ser além da sua capacidade de resistir. É Deus que impõe esse limite. Deus é o provedor. Na hora da tentação, livra. Está escrito no texto. Deus é o supridor. Na hora da tentação, dá condições para suportar. Por isso o fim é um ápice, é uma comemoração. Por isso a cada vencer uma tentação é motivo de alegria, de glória, de comemoração mesmo. Porque o diabo, a carne e o mundo escolheram um alvo. Você. E eu. E nós. E a igreja do Senhor Jesus. E sempre seremos atacados, meus irmãos. E não adianta reclamar, mas quanto ataque, mas que difícil. Não adianta, nada disso resolve. O que é necessário, o que é importante é entender textos como esse do versículo 13. O Senhor está presente na vida daquele a quem Ele tanto amou que deu o seu Filho. O Senhor está presente. Se você não cair, não se orgulhe de não cair. Alegre-se de ter o Senhor, supridor, provedor, fiel, conhecedor dos seus limites e que te sustenta. Ele é o grande valor. Então eu olho para um texto como esse e vejo que dá para tirar lições importantes. Mais importante que o começo de uma caminhada é o fim. O meio sempre ligará o começo ao fim. Há meios que rompem, que separam começo de fim. E por último, o fim é o ápice de uma trajetória ascendente. Meu irmão, a minha oração é que a sua vida espiritual seja ascendente, e não estagnada, e não declinante, se é que tem essa palavra, senão acabei de inventar. Irmãos, que a sua vida espiritual seja de uma ascendência, que a nossa vida espiritual seja de quem está se aproximando cada vez mais da luz. É tão maravilhoso crescer na fé, meus irmãos. É tão maravilhoso vencer as lutas, como por exemplo, não ter vontade de ler a Bíblia, e ler, e aprender, e usufruir, e viver. Não ter muita vontade de orar, mas orar, e então experimentar a comunhão com o Pai através da oração, a ponto de poder testemunhar para as pessoas a importância de uma oração. Não ter muita vontade de evangelizar, mas evangelizar. Sentar com alguém, ligar uma lâmpada como essas lâmpadas fortes sobre a vida dela, para que ela veja onde ela está caminhando, para que ela veja o abismo que está próximo dela. Meus irmãos, é tão maravilhoso ver a ascendência na vida das pessoas. Pensa na alegria do Senhor em ver a ascendência espiritual na vida dos seus filhos. Não se contente com uma vida mais ou menos, por favor. Não se contente com uma vida espiritual assim estabelecida já. Eu quero concluir com uma ideia. 3 povos diferentes, Israel, os coríntios e nós. Um único Deus. Israel, o exemplo para os coríntios não caírem. Um exemplo, não caiam como o povo de Israel caiu. Israel e os coríntios para nós, uma advertência para que nós não caiamos. Melhor aprender com os erros dos outros, meus irmãos, do que com os nossos. Por quê? Porque os nossos doem em nós. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Poderoso e eterno Deus, viver sob a tua misericórdia, sob a tua proteção, mesmo em meio aos perigos e aos riscos dos nossos tempos, é a missão que o Senhor nos deu. Viver debaixo dos teus cuidados é a nossa alegria e a nossa segurança. Mas, Senhor, eu quero interceder por aqueles que talvez imaginem-se completamente seguros, mas talvez de alguma forma não estejam completamente seguros. Quero interceder para que o Senhor nos dê um coração quebrantado diante de Ti, para que compreendamos que há mais honra em ser dependente do Senhor do que ser orgulhoso de uma espiritualidade vã. Quero pedir nessa noite que o Senhor fale sempre aos nossos corações de uma maneira que possamos entender que o Senhor é confiável e que nós podemos verdadeiramente aprender com os exemplos, e nem sempre são bons, como no caso dos israelitas. E quando lemos hoje, 2000 anos depois, nem com os da igreja de Coríntios. Mas estes exemplos nos ajudam a pensar na nossa vida de hoje. Obrigado, Senhor, por nos instruir que nem sempre um bom começo garante um bom fim. Obrigado também por nos ajudar a compreender que o meio do caminho é importante, que é necessário que estejamos alertas. Obrigado por nos mostrar que o fim vale a pena, que nós podemos ir em frente. Por isso oramos e te agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.